Nós já estamos no final já dessa série, Encontros com Jesus, respondendo nossas perguntas e transformando as nossas vidas. Nós estamos pensando até agora que todos os encontros que Jesus teve com as pessoas, ele não só veio para consertar o mundo, ele conserta o mundo consertando as pessoas. Se você acha que é o contrário, você está equivocado. Deus conserta o mundo consertando a vida das pessoas. E nós vimos até agora muita coisa do que Jesus fez nos seus encontros. Eu quero começar a pensar com você agora como é que nós reagimos àquilo que Jesus estava fazendo nos seus encontros. Por exemplo, nós tivemos ao encontro de Jesus com um homem muito importante e ao mesmo tempo, logo em seguida, com uma mulher que não tinha lá uma boa propaganda na cidade. E Jesus, no encontro com os dois, diz para eles que a resposta está na água que ele tem que dar. Pensamos também sobre duas irmãs que perderam o seu irmão. Jesus, na conversa com elas, traz a mente delas, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus veio dizendo isso para elas, transformando o coração delas. Domingo passado eu falei que Jesus esteve numa festa de casamento. E ele, naquela festa, ele estava antecipando uma alegria, dizendo: essa alegria para o seu coração só é possível a partir do que eu vou fazer por vocês. Eu vou dar minha vida por vocês e essa alegria só é possível a partir disso. Hoje eu quero começar a pensar com você, a partir disso tudo, como é que nós temos que responder? Como é que nós temos que reagir? E aí é uma palavrinha muito pequena que você ouve falar para cima, para baixo, e do meu ponto de vista tem sido muito problema nos nossos dias. É a questão da nossa fé. Eu quero pensar com você justamente sobre isso. Seja para onde você colocar os seus olhos na Bíblia, tudo ali é uma questão de fé. Seja onde você colocar os seus olhos na Bíblia, a fé, na verdade, quando nós lemos as nossas Bíblias, vai abrir os nossos discernimentos, ela vai trazer consolo na nossa relação com Deus, tudo na Bíblia, tá certo? Ela nos chega através da nossa fé em Cristo, da nossa fé na palavra de Deus, na nossa fé em Deus. Mas eu confesso a vocês, eu nunca estive vivendo um tempo tão confuso com respeito à fé. Complicadíssimos. Nunca vi tanto problema com questão da fé. Todo mundo tem fé, todo mundo busca a Deus. É uma confusão esse negócio. Ao mesmo tempo que as pessoas buscam a Deus, buscam um monte de coisa. Então eu quero pensar com você sobre essa questão da fé, porque se Jesus de fato quer ter um encontro com você, e nesse encontro com você, ele quer começar a transformar você, ele vai pedir a você a questão da sua fé. Ele vai ter que mexer com você com respeito à fé. Não tem jeito. E eu quero pensar com você sobre isso, num dos encontros que Jesus teve, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do versículos 1 ao versículo 10. Vou ler os ímpares, você lê os pares. Quero olhar com você um pouquinho nesse texto sobre as questões da fé. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Primeira coisa que eu quero dizer para você sobre esse texto, sobre as questões da fé, meu amigo, que nós precisamos aprender uma coisa. A fé cristã que Deus exige de nós, ela é, por um lado, impossível
E ela é, pelo outro lado, racional. A fé, quando nós abrimos a Bíblia, ela é, por um lado, impossível e, pelo outro lado, racional. Se você não entender dessa forma, você vai ter problema quando você lê sua Bíblia, você vai ter problema quando você vai tentar conhecer um pouco mais de Deus, você vai ter problema se você tentar resolver as suas questões da vida usando a sua fé. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que essa fé que é impossível, que ninguém possa ter. Não é isso que eu quero ter. Não é isso que eu quero começar dizendo para você, né? Porque o que eu quero dizer para você, quando ela é impossível, que essa fé que Deus quer de nós, nós não trazemos conosco. Ninguém traz essa fé consigo mesmo. Ninguém desse planeta é capaz de produzir uma fé vibrante em Jesus. Ninguém desse universo. Por todo o seu esforço, por todo o seu empenho, você não vai conseguir. Porque essa fé, ela é impossível. Seja para qualquer pessoa, seja de qualquer forma. O que eu quero já te adiantar é que para que nós tenhamos essa fé, é preciso que tenha uma intervenção de fora. Se não tiver uma intervenção de fora, você pode ser o cara mais bonitinho da cidade, mas você não vai ter essa fé. Se você percebeu na passagem que nós lemos, nós precisamos ter em mente, para a gente entender aquela passagem, que Jesus, por várias vezes, Gleick, várias vezes, é só você ler textos da Bíblia que diz assim: o Filho do Homem, ele vai ser morto, e depois que ele ser morto, ele vai ressuscitar 3 dias. Outros textos assim: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, os homens o matarão, e depois de 3 dias, ressuscitará. Um pouco mais à frente você vai ler assim, tudo no Evangelho de Marcos: o Filho do Homem será entregue, vão matá-lo, depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Jesus havia falado isso toda hora falando isso com os discípulos, com as pessoas que estavam junto com ele. Jesus havia deixado isso bem claro para eles. O que Jesus estava falando com respeito à sua ressurreição era algo tão claro que, se você perceber, depois, quando Jesus vai para ser morto, os inimigos de Jesus falam assim: vamos colocar algumas guardas lá, porque esse homem andou dizendo por aí que ele vai ressuscitar, então vamos colocar uns guardas na porta do sepulcro. Ou seja, esse papo de que Jesus sempre dizia que ele ia ressuscitar, todo mundo sabia, estava muito claro. Até os inimigos de Jesus sabiam muito bem disso, que eles precisavam vigiar o túmulo. Mas, apesar dos avisos, apesar de tudo que Jesus havia falado e insistido, quando chega ao sepulcro de Jesus, e aqueles homens veem, aquelas mulheres e aqueles homens veem a pedra rolada, e aqui eu me refiro a Maria Madalena, que é a primeira a chegar ali. Quando ela vê aquela pedra rolada, ela volta correndo para os discípulos e diz assim: cadê o corpo de Jesus? O corpo de Jesus não está lá, levaram o corpo de Jesus. Ela devia ter ouvido isso de Jesus por várias vezes, que Jesus havia falado que ele haveria de ressuscitar. Ela sabia disso muito bem. Então, por que será que quando ela vai no túmulo, vê o túmulo vazio, ela raciocina assim: ele disse que ressuscitaria, mas seria possível? Não é isso que passa na cabeça de Maria Madalena. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que a crença naquilo que Jesus fez, a crença em Jesus Cristo, não é algo natural para ninguém. Não é uma coisa assim tão fácil de engolir. Sabe por quê? Porque nós somos inaptos para isso. Quer dizer que nós não conseguimos produzir uma fé em Jesus, uma fé salvadora em Jesus, pela nossa própria capacidade. Todas as provas eram convincentes, todas as provas convincentes a favor do cristianismo, elas podem ser expostas diante das pessoas. Nós podemos encher essa sala aqui, esse espaço aqui, de argumentos defendendo o nascimento de Jesus virginal, defendendo a ressurreição de Jesus, e mesmo assim, as pessoas podem não crer. As pessoas podem não crer. A mensagem pode ser clara, pode ser explicada, pode ser tudo mostrado direitinho. Sabe por quê? Porque nós somos cegos espiritualmente. O ser humano é, por natureza, cego espiritualmente.
ele não consegue enxergar a verdade. Ele não consegue enxergar a verdade de Deus. Nós somos incapazes de nos conectar com Deus por nós mesmos. Meus amigos, nós temos nesse texto o resultado mais claro possível da história mais importante de Jesus. Deus está agora, quando Jesus ressuscita, minha irmã Maria Herédia, destruindo a morte, vencendo o pecado, através da sua ressurreição. Mas isso foi acompanhado por meses e meses de Jesus dizendo para eles que isso haveria de acontecer. Jesus havia falado isso, explicado para eles, mostrado o significado. No entanto, quando Maria vai ao túmulo, quando Maria vê a pedra rolada, quando Maria vê o sepulcro vazio, ela é incapaz de ver. Ela não acredita. Jesus havia falado para ela, mas ela não crê. Ela não consegue processar o que aconteceu ali. Sabe por quê? Porque a fé, meu amigo, ela é impossível se Deus não intervir de modo sobrenatural. Tem muita gente que acha que isso é muito fácil da gente. Não, só ler que eu acredito. Não é isso que a Bíblia diz. Eu creio, meus irmãos, que isso me faz pensar que existem muito mais razões emocionais, razões psicológicas, para eu e você não acreditarmos em Deus do jeito que se pensa. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho um livro lá em casa que o título do livro é assim: Crença e Descrença. O cara faz uma lista, Saulinho, de pessoas que por todo o esforço possível eles não conseguiram crer. E ele faz uma outra lista de pessoas que conseguiram crer. Você já parou para pensar que com todos os nossos esforços, a fé que de fato agrada a Deus, nós não produzimos. A fé que encanta os olhos de Deus, nós não produzimos se Deus não intervir, se Deus não agir. Quando nós nos deparamos com a Bíblia, quando nós nos deparamos com as mensagens da Bíblia, quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós vemos que se eles forem verdadeiros, você vai perder algumas coisas. Você vai perder o controle de algumas coisas. E eu creio que a primeira coisa que você vai perder ali é a sua liberdade. Tem muita gente que acha assim: não, eu sou crente, eu gosto das questões da fé, eu acho legal Jesus, eu acho bonito a Bíblia. Mas não parou para pensar que o cristianismo em si vai exigir de você determinadas posturas, determinadas formas de pensar, que muitas e muitas vezes pessoas dizem: não quero, não topo, não dá para mim, isso não é comigo, não quero saber desse negócio, esse negócio de Bíblia está por fora. E esses caras estão corretos, porque de fato, crer na verdade bíblica é muito difícil. É algo, como eu estou dizendo no começo, é algo impossível se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus nos fazer enxergar. É preciso mesmo entendermos que o cristianismo, por um lado, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. O cristianismo, por um lado, porque o nosso coração ele está cheio de preconceitos em relação a várias ideias com respeito à Bíblia. Tem muita gente que tem medo de que as declarações do cristianismo sejam verdadeiras, porque se forem verdadeiras, elas não podem continuar do jeito que elas estão vivendo, elas não podem continuar fazendo as coisas que estão fazendo, elas não podem continuar pensando do jeito que estão pensando, se o cristianismo for verdadeiro. Quem sabe você não poderia, por exemplo, pedir a Deus assim: Deus, eu tenho uma dificuldade enorme com esse negócio, me dá fé para me crer. Você pode pedir isso a Deus. Deus, tem uns negócios que eu não compreendo, me ajuda. Tem uns negócios aqui, eu estou com um problema em relação a isso. Meu coração está cheio de preconceitos em relação à Bíblia, em relação ao cristianismo, em relação a um monte de coisa que todo mundo fala. Me ensine a crer, me dê fé para crer. Deus é o primeiro interessado, meu amigo, a ouvir as suas orações. O que eu quero dizer com isso, que ninguém é capaz de crer sem a ajuda externa, sem a intervenção de Deus. Se Jesus não vier para ajudá-lo, como ele ajudou Maria, Laila, não tem jeito. Maria Madalena tinha presenciado tudo que Jesus havia falado, ouviu tudo, os discípulos repetiam tudo aquilo, no momento ela não creu. Se Jesus não fosse em direção a ela, se Jesus não abrisse os olhos dela, se Jesus não abrisse o conhecimento, a mente dela, ela também não acreditaria. Maria, ela não acreditou
até Jesus ir ao seu encontro. Seu coração estava agitado, ela estava chorando, ela estava em pânico, mas ela era incapaz de enxergar Jesus bem na frente dos seus olhos. Havia uma nuvem na sua frente que impedia com que Maria pudesse crer naquilo que Jesus havia falado. Jesus chega e tem que jogar fora essa nuvem. Ela quer que ela tenha um relacionamento sobrenatural e pessoal com Ele. Meu irmão, para que essa fé, para que nós tenhamos essa fé, eu quero dizer uma coisa: é preciso que você tenha uma ajuda, e essa ajuda vem de fora, essa ajuda vem do alto, essa ajuda vem de Deus. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o fato de nós encontrarmos a nossa fé em Jesus, e muitas pessoas que às vezes eles estão em dúvida, lutando, Tiago, com as suas questões da fé em Jesus, esses estão um pouco mais próximos para entender de fato o que Jesus fez, para mexer de fato com a sua fé. As pessoas que têm um senso da ausência, de que está faltando alguma coisa, que sua vida está incompleta, há um senso de que está faltando Jesus, elas estão mais próximas de crer nessas verdades do que muitas vezes aqueles que olham para isso aqui e falam assim: não, isso é muito fácil de crer. Como igualzinho no caso de Maria, Jesus, quero dizer para você, Ele está justamente ao nosso lado, para a gente ajudar, para nos ajudar, para a gente enxergar algumas questões importantes da fé cristã. Portanto, meus irmãos, eu só posso dizer uma coisa: nós não conseguimos produzir uma fé que creia nas verdades de Deus, que creia na ressurreição, que creia no nascimento de Jesus, que creia na sua morte, que creia nas verdades da Bíblia. Como diz Mateus 19, 26, eu queria que você lesse comigo: se é impossível para nós, isso não é impossível para Deus. Leia comigo: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Primeira coisa que eu quero que você guarde isso: fé é um negócio difícil, fé é um negócio impossível. Deus tem que produzir isso no nosso coração. Jesus foi em direção a Maria, Jesus foi abrir os olhos de Maria para que Maria pudesse enxergar. Mas a fé que eu tenho, eu sou obrigado a dizer que ela também é racional. Tem muita gente que olha para mim, né? Eu sou pastor de igreja, leio a Bíblia, carrego a Bíblia do lado do braço. Eles olham para mim, acham que é a minha fé. Assim, por que você crê? Ah, porque minha mãe acreditava. Por que você acredita? Ah, porque meu pai também acreditava. Por que você acredita? Não, eu acredito porque de vez em quando dá umas arrepiadas assim, eu acredito. Por que você acredita? Não, porque eu acho legal. Por que você tem fé em Jesus? Não, é porque eu li um versículo ali, eu achei tão legal. Para, velho. A minha e a sua fé, ela tem que ser racional. Ela também tem que ter uma explicação por que cremos. Porque senão essa fé não vai fazer sentido para a sua vida diária. Não vai mudar nada na sua história. A fé cristã, é bom dizer, que ela é muito mais do que a nossa razão. Muito mais do que racional. Mas ela também não é menos do que racional. A minha fé é uma fé racional, porque a minha fé está baseado, presta atenção nisso, em evidências. Evidências que estão bem na nossa frente. Evidências claras, provas importantes para fundamentar a minha fé que a Bíblia nos fala. Se eu voltar os olhos novamente para esse texto que nós lemos, por que será que Maria, João e Pedro, eles deveriam, porque Jesus havia falado com eles: ó, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles deveriam correr lá no sepulcro, montar uma barraca, né? Fazer como faz lá na Câmara, lá em Brasília, montar umas barracas e ficar esperando até o terceiro dia para que Jesus ressuscitasse. Eles deveriam estar fazendo isso, porque eles sabiam muito bem que Jesus no terceiro dia ressuscitaria. E o que acontece é o contrário. Eles ficam surpresos por saber que Jesus ressuscitou. Eles ficam assim meio espantados diante daquilo tudo. E apesar de toda a repetição de Jesus, nós vemos que no terceiro dia, sabe o que os discípulos fazem? Eles não estão nem aí, eles não estão ansiosos, eles não estão aguardando na porta do sepulcro para que Jesus ressuscite. Até a própria Maria Madalena, o texto nos diz que ela se dedicava com paixão a Jesus. A própria Maria, ela sai correndo ao deparar com um sepulcro vazio. Ela não considera nas possibilidades daquilo que Jesus havia falado para ela sobre a ressurreição. E a minha pergunta fica:
Por que será que eles estão esperando? Eles não deveriam estar esperando um milagre acontecer? E por que eles não agem assim? Eu tenho visto Jesus efetuar vários milagres, e dos grandes eles podiam pensar, mas por que não a ressurreição? Tem um teólogo do século, agora, nosso presente, é considerado um dos maiores teólogos do nosso tempo. Se você conhecer ele melhor, é só conversar com o Rodolfo. Né? Rodolfo já leu muito o livro dele, chamado N.T. Wright. A mente genial. E ele falou um negócio que tem mexido com muita gente, porque ele vai dizer para mim que a minha fé é racional. Ele disse coisas assim, naquele tempo, se referindo à ressurreição de Jesus, nem judeus, nem gregos, nem romanos consideravam a possibilidade da ressurreição corpórea de uma pessoa. Talvez você não saiba, mas os gregos, eles tinham uma raiva danada com o corpo. Eles achavam que o corpo era a prisão da alma. Falar em ressurreição era brigar com eles. Eles não acreditavam nisso. Falaram, espera aí, você vai voltar de novo para o corpo? Não, o corpo aprisiona a alma, tem que libertar a alma. Então os gregos não acreditavam nessa conversa. Os judeus, eles tinham um pensamento um pouco diferente. Eles acreditavam numa ressurreição, mas não como a de Jesus. Não no meio da história, mas no fim da história. De fato a ressurreição aconteceria, Gleide, mas no fim da história, não no meio da história. Então quando se fala que Jesus ressuscita, eles também não acreditavam muito nisso. Eles não esperavam muito essa possibilidade. Eles não acreditavam nessa ideia da ressurreição como aqui Jesus aconteceu, para piorar a situação. Os judeus, eles não poderiam acreditar que um homem naquela terra, um ser humano, pudesse ser chamado de Deus. Então os judeus estavam cheios de problemas para acreditar no que Jesus estava falando. Eles não acreditavam que uma ressurreição pudesse acontecer. Eles não acreditavam que um homem pudesse ser considerado como Deus e digno de adoração. Isso é loucura, meus irmãos. Lê sua Bíblia de novo. Eles não se curvavam para nenhum homem. Eles só se curvavam para Deus. E passa um tempo, eles passam a se ajoelhar diante de Jesus, os judeus. Eles tinham vários problemas com isso. E esse autor faz esse levantamento interessante, porque essa perspectiva de Jesus ressuscitar não passava na cabeça de ninguém. Eles tinham aprendido a vida toda que o ser humano não pode ser Deus. E aí eu quero dizer para você, se você juntar tudo isso, os judeus do primeiro século, os gregos, a ideia da ressurreição de Jesus era inconcebível. Era inconcebível. Mesmo Jesus falando com eles toda hora, mesmo Jesus dizendo isso para eles toda hora. Mas espera aí, você pode pensar comigo, Renato, que é isso? Aquele povo lá acreditava em qualquer coisa. Eles acreditavam em milagres, eles acreditavam em poderes sobrenaturais. Espera isso, era muito fácil eles acreditarem na ressurreição. Opa. Não foi fácil para eles. Eles não acreditaram. Há um pequeno equívoco aqui. Sabe, meus irmãos, um dia desse conversando com Grace, né, Grace? E Grace conversando com uma amiga dela sobre as questões da fé cristã. Eu falei assim, Grace, fala para ela. Se ela está com dificuldade de crer, os discípulos também estavam com dificuldade. Maria Madalena estava com dificuldade de crer. Aqueles homens que andaram do lado de Jesus tinham dificuldade de crer também. Mas o que eu quero dizer para você é que a minha fé ela é racional porque eu creio em determinadas evidências. Evidências concretas de que de fato a ressurreição de Jesus aconteceu. Aconteceu na história, aconteceu há 2000 anos atrás. O grande problema com esse pensamento é que esse pensamento de que aquele povo era ignorante, nós, século 21, sou razão pura. Aprendi 12, 13 anos na escola, que tudo que passar fora da minha razão tem que jogar fora. Eles não, eles acreditavam em poderes sobrenaturais. Há um equívoco aqui, porque no fundo, eles não acreditaram na ressurreição do jeito que nós queremos. O relato contido nos evangelhos, meus irmãos, nos mostra de forma muito clara que os discípulos, eles na verdade não aguardavam uma ressurreição como a de Jesus. E, ironicamente, os discípulos eles se mostravam tão incrédulos, quanto qualquer ser humano que você encontra na esquina e fala de Jesus para ele e ele não acredita. Como nós hoje, eles também estavam pedindo, nos dê um testemunho. Vocês lembram de Tomé? Se eu não colocar o dedo, eu não acredito. Gente, Tomé andou com Jesus 3 anos.
Jesus havia falado com eles. Jesus havia provado para eles várias coisas. E mesmo assim eles precisavam de uma prova racional, uma prova concreta. Eles precisavam de fato de evidências para que pudessem crer. E aí eu quero te propor o seguinte. Você é morador do século 21. Você que tem uma visão diferente, que insiste que a ressurreição do corpo de Jesus, de um homem de verdade, um homem cheio de feridas, pudesse voltar, transformado como Jesus foi transformado, era algo impossível para eles? É algo impossível para você? Eu quero dizer que para eles também era. Agora eu quero te dar um detalhe interessante. Como é que eles passaram a crer? E é isso que eu quero abrir os seus olhos. Porque como eles creram, nós também podemos crer. As evidências para eles também servem de evidências para nós sobre o fato de que Jesus de fato ressuscitou, e isso tem a ver com a nossa fé e é o centro da nossa fé. Quais são as evidências que nós poderíamos ter hoje de que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que serviu para eles e o que serviu para nós? Muitos hoje, pensam numa fé como algo inversamente proporcional à lógica. Nós vivemos numa sociedade mais ou menos assim. Quanto mais inteligente o cara, quanto mais gabaritado o cara, quanto mais conhecimento tem o cara, é inversamente proporcional à fé. Menos ele crê, menos ele se envolve. É assim que muita gente pensa. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, menos eu creio. A sociedade do século 21 vive justamente dessa forma. As pessoas acham que fé e inteligência são duas coisas opostas. São duas coisas contrárias. Elas acham que crente tem que ser burro. Crente tem que ser tudo ignorante, né? O cara que crê nessas coisas, coitado dele, não sabe de nada. Recentemente, saindo um material aí, o pessoal está dizendo que hoje, o pessoal que mais crê que Deus criou tudo, e mais crê em Jesus, por incrível que pareça, são os cientistas. Eles não têm algumas respostas lá, que a Bíblia sempre deu para a nossa vida. Quando nós olhamos isso, nós pensamos que é uma ignorância, nós crermos nessas coisas. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Eu queria que você lesse essa frase comigo. Fé não significa ter esperança naquilo que não é verdade, mas é ter certeza do que não se pode ver. Fé é você não ter esperança naquilo que não é verdade, mas é você crer naquilo que você não pode ver. E aí nós precisamos de algumas evidências racionais para estimular a nossa fé. E por incrível que pareça, quando nós lemos esse texto de João capítulo 20, eu quero te ajudar com um negócio muito legal. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Maria Madalena. Por incrível que pareça, talvez você não saiba, mas Maria Madalena era uma mulher. Tá bom? Naquele tempo não tinha essas discussões que tem hoje, não é verdade? Maria Madalena era mulher. Isso é tão interessante quando a gente lê esse troço no texto. Todos os estudiosos bíblicos vão dizer: mulheres não podem testemunhar. Testemunho de mulher não vale nada. Ninguém aceita. Na cultura do tempo de Jesus, um testemunho de uma mulher não era levado em consideração. Se uma mulher falasse, eu vi, fala assim, você pode ver, tirar até foto, mas eu não acredito. Testemunho de mulher no período romano, no período judeu, não era levado em consideração. Naquelas culturas patriarcais, elas não eram dignas de confiança. Eu já falei aqui uma vez que as mulheres no contexto judaico valiam menos do que um copo plástico. Na cultura grega, pior ainda. Elas não tinham nenhum valor, muito menos o seu testemunho, muito menos a afirmação de uma mulher chegando dizendo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Sabe o que isso quer me dizer, meus irmãos? Que se eu e você fôssemos fabricar uma história para convencer as pessoas, século 21, eu vou criar uma historinha para convencer o ser humano de que um ET apareceu aqui no planeta, né? Eu escolheria muito bem quem falaria, quem daria o testemunho, quem iria para as redes de comunicação para falar sobre essa notícia. E eu confesso a vocês, se eu estivesse no tempo de Jesus, a última pessoa que eu escolheria era uma mulher.
porque eu sabia que ninguém ia dar ouvido para elas. A Bíblia põe uma mulher no meio do caminho. Diz que ela foi a primeira mulher que viu. E ela saiu falando para todo mundo. Se você olhar de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, por incrível que pareça, são mulheres. E aí, Gladson, só tem uma explicação para os autores de Mateus, Marcos e Lucas colocar mulher vendo Jesus, sendo a primeira vez Jesus ressurreto. Só tem um motivo. Porque aconteceu. Eu fico imaginando os Mateus escrevendo o evangelho dele. Aí alguém orientando ele assim, fala assim, põe aí que foi Maria Madalena. Eu acho que ele ia ficar assim, fala assim, é Maria Madalena mesmo aqui? É para botar Maria Madalena? Tem certeza? Mas isso não vai rolar, esse negócio aqui, não. Eles pensaram muito para colocar Maria Madalena aqui. Mas eles só tinham uma razão para colocar. O que aconteceu? A Bíblia faz questão de dizer isso. Porque de fato ela presenciou essa história. Meus irmãos, a fé, na verdade, ela exige de nós um componente altamente racional. Por que essas coisas estão aqui? Isso não foi invenção de homens. Por que o texto bíblico faz questão de colocar essas coisas para nós? Porque aconteceram. São evidências de que aconteceram. Não poderia ser de outro jeito. Mas foi desse jeito porque de fato aconteceu. Leia comigo os versículos 6 e 7, porque a fé ela exige esse componente racional da nossa vida. Leia comigo versículos 6 e 7. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Primeira coisa que eu quero te ajudar aqui, esse verbo que aparece para Pedro, dizendo assim, ele entrou no sepulcro e viu, é um verbo no grego, que significa blepo. A ideia desse verbo é a ideia de não ver assim, sem cuidado. É a ideia de você pensar, de você refletir, de você processar. Eu creio que isso aqui, na cabeça de Pedro, quando ele entra no túmulo vazio, passa algumas coisas rapidamente na cabeça de Pedro. Passam coisas assim, quando ele entra, ele vê a roupa de Jesus dobrada, Jesus não estando ali. Eu creio que na cabeça de Pedro passou algumas coisas assim. Bom, se Jesus estivesse resolvido de levantar por si só, as vestes estariam todas emboladas. Bom, se foram os amigos de Jesus que cataram Jesus e levaram Jesus embora, com certeza não deixaria a roupa dele aqui, porque eu acho que é amigo de Jesus, não levaria Jesus nu pela rua fora. Se fossem os inimigos de Jesus, a grande questão é, por que eles dobrariam as roupas? Por que eles parariam para pensar, para dobrar as roupas de Jesus? Eu creio que isso tudo rapidamente processou na cabeça de Pedro. E por incrível que pareça, a Bíblia nos diz que Pedro ainda não acreditou. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que não se pode chegar a uma fé verdadeira só pelo raciocínio. A fé é muito menos do que racional, mas nós precisamos da razão, mas nós precisamos que alguém abra o nosso coração para que a gente creia. Porque eu creio, meus irmãos, que uma fé madura, para uma pessoa entender tudo isso, ela envolve de fato o seu intelecto, envolve de fato as suas emoções, envolve de fato as suas vontades, mas envolve fatos reais. Quando alguém me pergunta sobre a minha fé, a primeira coisa que eu vou dizer para eles, que a minha fé não é irracional. Como é que vocês podem acreditar que uma mulher virgem teve uma criança? Como é que vocês podem acreditar em anjos? Como é que vocês podem acreditar que Jesus ressuscitou? Sabe o que eu faço com essas pessoas? Eu vou para os fatos, que a mente delas é fatos. E a Bíblia está cheia de fatos históricos, comprovando de fato que isso tudo foi verdade.
Hoje nós vivemos no meio de pessoas que elas pensam mais ou menos assim: se você quiser crer no cristianismo, se você quiser acreditar, seja lá no que você for, se essa fé for relevante para você, se essa fé for satisfatória para você, não se preocupe muito com o conteúdo da sua fé. Eu acho isso de uma ignorância tremenda. Eu pessoalmente, eu não quero gastar a minha vida, que já é muito curta, pensando em coisas que no final da minha história eu posso levantar a cabeça e dizer: seu tolo, você passou a vida toda acreditando em besteira, você passou a vida toda acreditando em conversa de homens, você passou a vida toda queimando sua ficha com besteira. Eu acho que minha vida é muito curta para fazer esse negócio. Presta atenção numa coisa, meu amigo, numa coisa só. As pessoas podem estar equivocadas com as suas crenças. A gente precisa entender isso. No século passado, surgiu um grupo de filósofos dizendo assim, que o homem era super-homem. Ele era todo poderoso. Por incrível que pareça, quem pegou essas ideias foi Hitler. E Hitler conseguiu colocar 2 guerras mundiais com tudo. E praticamente toda a Alemanha acreditou em Hitler. Mas espera aí, a crença de Hitler estava errada. Meu irmão, as pessoas podem falar um monte de coisa com você, mas a crença delas pode estar equivocada. Portanto, meu amigo, o cristianismo nunca vai dizer para você uma coisa assim: por que você acredita? Eu acredito porque isso me atraiu, eu acredito porque isso é legal, eu acredito porque esse negócio me dá uns arrepios quando eu canto as musiquinhas. Nunca! Eu vou dizer para as pessoas isso aqui: não creia no cristianismo por ele ser emocionante, por ele ser prático, por ele ser relevante. Eu creio no cristianismo porque ele é verdadeiro. Eu creio no cristianismo porque ele é verdadeiro. Você só vai conseguir enfrentar as tormentas da sua vida, os problemas na sua vida, as questões propostas no século 21, se você crê que de fato o cristianismo é verdadeiro. Não é só porque ele é relevante, não é só porque ele é emocionante, mas porque ele é verdadeiro. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que se diz cristã, mas ela está com muita dificuldade de olhar para as questões da fé e perceber que isso é verdadeiro. E sabe quando a gente percebe essas coisas, Lude? Porque ela não vive de acordo com aquilo que ela crê. Ela vive de acordo com o que a filosofia está dizendo. Ela vive de acordo com o que a psicologia está dizendo. Ela vive de acordo com o que a última descoberta está dizendo. Ela vive de acordo com o que o doutor tal está falando. Mas ela não vive de acordo com as verdades do cristianismo. Meu irmão, entenda uma coisa: a sua fé é a fé no cristianismo, e esse cristianismo é verdadeiro, e eu tenho provas evidentes para você colocar sua fé nisso. Mas se você achar que você só vai crer nisso a partir de evidências, esquece. Porque se Deus não intervir, se Jesus não abrir o seu coração, se Ele não mexer com você, você não vai crer. É isso que a fé em Cristo nos mostra, que por um lado ela é impossível, mas por outro lado ela é extremamente racional. E aí, meus irmãos, eu quero caminhar para o fim, pensando em algumas lições sobre a fé. E aí eu queria que você lesse comigo o texto logo abaixo do Evangelho de João, se referindo à ressurreição de Jesus. Porque nós vamos perceber que essa fé, ela vem da graça. Essa fé, por um lado, ela está repleta de graça, e essa fé é por meio da graça. Vamos ler do versículo 11 ao versículo número 18. Eu vou ler o ímpar, você lê o par. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Rabone. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai, para o Pai.
Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Você consegue perceber nesse texto a ternura de Jesus em tratar com a dificuldade de Maria crer? Percebe como é que Jesus se aproxima de Maria para fazer com que Maria pudesse crer naquilo que estava evidente aos olhos dela. Jesus normalmente ele pega pessoas assim geniosas, pessoas equivocadas e as confronta, não com perguntas intimidadoras, mas com perguntas flexíveis, com perguntas que partam da pessoa para ela poder refletir sobre o que ela está pensando e vendo, para ela perceber em si mesmo os seus erros. É assim que Jesus trata com a gente. Jesus não chega afrontando a gente. Jesus levanta questionamentos na nossa alma para que a gente possa perceber aonde nós estamos errados e como nós estamos errados. Jesus pergunta aqui, de forma muito carinhosa: Maria, por que choras? Por que choras? Perceba, meus irmãos, que Maria ela entende a pergunta de Jesus de forma errada. Ela olha para Jesus e ela que Jesus é um zelador daquele lugar. E ela pensa que o zelador havia levado o corpo de Jesus para outro lugar. Jesus então, ele faz um esforço para abrir o coração de Maria, chegar até o coração de Maria, e ele faz isso de uma forma muito mansa. Sabe por quê? Porque Jesus havia falado em outros textos: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas, só as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e as minhas ovelhas, elas me seguem, elas não ouvem outra voz. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. É isso que Jesus está dizendo com Maria. Maria, por que choras, Maria? É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus vai direto ao coração de Maria, de uma forma tenra ao coração de Maria. Sabe por quê? Porque Jesus sabia das dificuldades que temos para crer nele, a dificuldade que temos para crer nas verdades da palavra de Deus. Maria, Jesus está dizendo, a verdadeira fé sempre é uma fé pessoal. Meu irmão, vou dizer um negócio para você. Tem muita gente que diz assim: não, todos nós somos pecadores. Todo mundo diz assim: não, Deus ama todo mundo. Todo mundo diz assim: não, Deus é bom com todo mundo. Mas Deus vai exigir de mim e de você uma fé pessoal. Deus não vai exigir a fé que os meus pais e minha mãe tinham. Nossa, minha mãe era uma mulher muito temente a Deus, uma mulher de oração. Que coisa maravilhosa. Porque ela creu, eu estou dentro. Vai nessa para você ver. Deus exige de nós uma fé pessoal, e é essa conversa que ela está tendo com Maria. Se você crê em Jesus, que Jesus morreu para perdoar os seus pecados de forma geral, mas se você não crê que Jesus morreu para levar o seu pecado, você vai continuar totalmente perdido. Não é em Jesus que você está colocando a sua fé. Você nunca ouviu Jesus chamar o seu nome. Você nunca ouviu falar o seu nome pessoal. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu começo a entender como é que o amor de Jesus é algo palpável. Maria está correndo em ciclos, feito uma louca. Ela está procurando um Jesus errado. Ela está procurando um Jesus morto. Um Jesus que já não existia mais na cabeça de Maria. E Jesus agora tem que tratar o coração de Maria, para que Maria pudesse crer. Por isso, meus irmãos, jamais nós teríamos encontrado Jesus, se Jesus não nos encontrasse. É Ele que vai trabalhar em nós com delicadeza, para abrir o nosso coração. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que diz assim: a fé de Maria só veio por meio da graça. Não veio porque ela merecia. Foi Jesus que foi ao encontro de Maria. Mas nós aprendemos mais, meus irmãos, sobre esse relacionamento da fé de Maria e dessa graça que abre o coração de Maria para que Maria Madalena pudesse crer. Você pode perceber que no momento em que Maria percebe que Jesus está vivo, ela solta uma mensagem, diz assim: vá aos meus irmãos e dize-lhes. Sabe o que Maria é no conceito bíblico, Gleick? Ela é a primeira cristã da história. Ela é a primeira crente na história. Você sabe por quê? Porque o crente de verdade é aquele que crê que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e é aquele que teve um encontro com Jesus vivo.
Quem é crente? É aquele que crê que Jesus morreu, que crê que Jesus ressuscitou, mas crê que teve um encontro pessoal com Jesus, e esse Jesus está vivo. É assim que o crente pensa. E é nesse momento que Maria se torna uma crente de verdade. E a pergunta ainda fica no meu coração: será que tudo isso foi incidental? Será que foi mero uso do acaso da parte de Deus? Eu creio que não. Eu creio, meus irmãos, que Jesus, a Bíblia, faz questão de colocar uma mulher lá, isso tudo é intencional. E essa mulher, a primeira mulher a ser testemunha desse fato tão importante, é algo que nós precisamos parar para perceber uma coisa. Sabe por que esse texto me ensina isso? Jesus escolheu uma mulher. Jesus não escolheu um homem. Isso não é incidental. E se você olhar a história de Maria Madalena, ela foi aquela mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela. Talvez uma mulher que todo mundo olhasse para ela e falasse assim: essa mulher é atormentada da cabeça. Eu conheço a história dela. Por incrível que pareça, Jesus escolhe essa mulher para ser a primeira crente da história e testemunhar a história como um todo. Jesus não escolheu líderes, Jesus não escolheu homens para ser o primeiro cristão. E eu quero pensar com você sobre isso. Por que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso? Porque ele não importa quem você é e o que você fez. Ele não importa as suas histórias passadas. Ele não importa muito o que as pessoas estão dizendo de você, dos seus erros passados. Jesus está dizendo para mim de forma muito clara que a minha salvação não se baseia na minha linhagem, não se baseia nas minhas conquistas morais, não se baseia no meu talento bruto, não se baseia no meu esforço, não se baseia pelo fato que eu tenho um monte de amigos, eu sou gente boa como todo mundo na cidade, não se baseia pelo fato que eu sou uma pessoa boa, não se baseia pelo fato de que eu nunca fiz nada de errado com ninguém. Jesus, escolhendo Maria, está dizendo para mim de forma muito clara: ele não veio chamar os fortes, ele veio chamar os fracos. Deus tem uma predileção, Jeová, com os fracos. Deus tem uma predileção com esses caras que olham para a vida e falam assim: Deus, tem misericórdia de mim. Como eu sempre digo, quando eu dou os meus discipulados, Dario, eu sempre falo isso. Jesus não veio transformar pessoas más em pessoas boas, porque todo mundo é mau. Jesus não veio transformar você numa pessoa melhor. Jesus veio chamar os humildes. Esse que ele veio chamar. Agora você já reparou um negócio interessante? A humildade é a única virtude humana que você não pode falar para você mesmo, já reparou? Se eu chegar para o Saulinho e falar assim: Saulinho, eu sou um cara tão humilde. Como de um colega meu de seminário, ele falava assim: não, no mundo só existem 2 pessoas humildes. Uma sou eu, e a outra é que se parece comigo. Não é verdade? Jesus não veio chamar os fortes, queridos. Jesus veio chamar mulheres e homens como Maria Madalena. Pessoas que têm dificuldade em crer. Pessoas que foram marcadas na história pelos seus pecados, pelos seus crimes. Mas pessoas que estão com o coração aberto para receber Jesus. Pessoas que olham para Jesus e dizem assim: Jesus, se não for o Senhor, não tem saída. Se minha fé não tiver no Senhor, não tem saída. Jesus não veio chamar os fortes, meus irmãos, ele veio chamar os fracos. Eu não sou em primeiro lugar o seu mestre, Jesus está dizendo, mas eu sou o seu salvador. Eu vim aqui para salvar você, não por causa das suas obras, mas por causa da minha obra em relação a você. Ah, se nós compreendêssemos isso com mais intensidade. Eu creio, meus irmãos, sabe o que precisamos fazer um pouquinho? Eu e você precisamos nos colocar no lugar de Maria Madalena. Nós precisamos enxergar a partir do olhar de Maria Madalena. Sabe para quê? Para que você seja crente. Para que você seja o primeiro cristão. Veja bem, meus irmãos, o texto nos diz de forma clara que o que causou a fé de Maria foi a graça de Jesus. Jesus foi em direção a Maria para ajudar Maria a crer, porque Maria não estava conseguindo crer. Ele abriu os olhos de Maria. Maria foi salva por meio da graça. É a graça que gera fé em nós. Mas por incrível que pareça, a graça é o conteúdo da nossa fé. Qual que é o conteúdo da minha fé? É a minha graça. Se você crê que Jesus foi um grande mestre,
Se você crê que Jesus só veio para ajudar você, a livrar você da encrenca que você está vivendo, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas questões financeiras, na sua vida acadêmica, se você crê só que Jesus veio resolver isso, eu quero dizer para você que você precisa se colocar no lugar de Maria Madalena. Eu quero dizer para você que você ainda não é um cristão. Eu quero dizer para você de forma muito clara que você está buscando Jesus como seu ajudador, mas você não está buscando Jesus como seu salvador. Isso é a mensagem mais clara das Escrituras. A graça não só coloca fé em mim, mas a graça é o conteúdo da minha fé, porque no geral eu creio que o que Jesus fez no meu lugar. Você pode crer em Jesus, não tem problema. Até o diabo acreditava. Não tem problema. Mas isso não é fé que salva. Você vai continuar perdido. Você vai continuar escravo e refém das suas escolhas. Você vai colocar todo mundo debaixo dos seus pés, achando que todo mundo tem que te servir. Inclusive Jesus e Deus. Isso não é fé salvadora. Eu gosto, meus irmãos, de pensar na história de Martinho Lutero. Aquele monge, aquele padre, que lutou tanto, tinha uma crise tremenda, tinha um medo danado, e na sua conversão, ele disse uma frase muito interessante, que eu queria ler com você aqui, nessa noite. Diz assim: no Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Eu odiava a expressão justiça de Deus, embora levasse uma vida irrepreensível de monge. Esse cara era um cara mais zeloso, religioso, que eu e você podemos pensar. Era um cara que mais levava a sério esse negócio de pecado. Era um cara que não tinha nenhuma falha moral externamente. Era um monge, vivia numa religiosidade que buscava Deus. Mas ele está dizendo de forma muito clara: eu era irrepreensível. Eu sentia-me um pecador diante de Deus, dono de uma consciência extremamente perturbada. Era incapaz de acreditar que ele se apaziguasse com a minha penitência. Eu não conheci mais ninguém para fazer tanta penitência do que Martinho Lutero. Foi quando comecei a compreender que a justiça de Deus é o justo viver por um dom do próprio Deus, qual seja a fé. Então eu senti que eu nascia de novo e adentrava os portões abertos do paraíso. Foi desse modo que Lutero chegou ao entendimento sobre a sua salvação. Ele percebeu que todas as suas penitências, todo o seu esforço não levaria a Deus. Ele entendeu de forma muito clara. No instante que ele compreendeu isso, ele percebeu que ele nasceu de novo. Seus olhos foram abertos, ele foi transformado. Ele entrou para uma nova vida. Portanto, meu irmão, a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, ela tem que ser edificada sobre um pensamento, sobre evidências. A minha fé é uma fé histórica, é uma fé racional. Eu não creio porque o meu pai acreditava. De vez em quando eu encontro um aí: por que você crê? Não, porque meu pai acreditava, porque meu pai ia na igreja, meu avô ia na igreja, meu bisavô ia na igreja. Eu falo assim: você está perdido, cara. Completamente perdido. Tudo isso é pura graça, meus irmãos. E aqui eu quero encerrar dizendo um negócio para você. Que nós precisamos viver saboreando isso que Jesus fez por nós, diariamente, o seu amor gracioso por nós, e sermos moldadas por isso. No finalzinho do texto, olha aqui que Jesus pede, capítulo 20, versículo 17. O que Jesus está pedindo aí, Maria? Maria, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Peraí, que papo que é de não me segurar? Jesus em outro momento ele se deixou tocar. Tomé, toca aqui, Tomé. Por que agora ele está falando para Maria não segurá-lo? Qual a melhor explicação para a gente entender esse texto? Eu só consigo imaginar uma coisa. Jesus está dizendo para Maria assim de forma clara: Maria, eu preciso ir. Porque se eu for, eu vou estar à direita do meu Pai. E quando eu estiver à direita do meu Pai, eu vou mandar o meu Espírito aqui. O meu Espírito Santo. Ele vai morar em você. Ele vai ensinar você a me amar. Ele vai ensinar você a amar o outro. Ele vai ensinar você a ser crente. Ele vai botar a minha lei no seu coração. E através desse Espírito que você vai conhecer a minha presença. É através desse Espírito que você vai se relacionar comigo. Eu preciso ir, Maria. Por favor, não me segure. Porque se eu não for,
vocês não vão poder desfrutar dessa realidade no tempo presente. É essa promessa que Jesus está dizendo aqui, porque a fé verdadeira nos conecta com Cristo, não só para a nossa salvação, para nos livrar dos nossos pecados, mas também para um relacionamento de amor com Deus. Para me encerrar, meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa importante. Tem muita gente que acredita assim: fulano de tal se converteu porque ele teve uma experiência maravilhosa lá no monte escondido. Enquanto eu não tiver aquela experiência maravilhosa naquele monte escondido, Deus não vai falar comigo. Meu irmão, se você ler a Bíblia, cada um dos apóstolos teve uma experiência diferente da sua conversão. Hoje, infelizmente, nós estamos centralizando a conversão só de uma forma, só de um jeito. Alguém um dia me chegou e falou assim: Renato, por que você não faz apelo no término do curso? Você é mole para mim fazer apelo, né? Isso é fácil fazer apelo, não é verdade? Vamos ficar de pé, né? Aí, você crê em Jesus, vem aqui na frente. É fácil fazer apelo. Não tem nada contra essas coisas. Mas as pessoas, elas acham que a única forma das pessoas virem a Cristo é só de um jeito, é só de uma maneira. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que não é isso. A Bíblia nos ensina que Maria Madalena teve uma experiência muito interessante, da maneira como Jesus trabalhou o coração dela. Paulo foi de outra forma. Paulo, ele entrou numa crise em relação àquilo que ele acreditava e foi rever tudo aquilo que ele acreditava. João foi de uma forma diferente, Pedro foi de uma forma diferente. Portanto, não sacralize um método de conversão, dizendo que para as pessoas se converterem, tem que ser daquele jeito. Ah não, eu tenho meu filho João Alexandre, eu chego para meu filho, me converti assim, um dia eu estava lá em casa, comecei a chorar, se você não chorar, assim, sensato. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina uma coisa muito clara, que para nós crermos, Deus tem que abrir os nossos olhos. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa, Guilherme, eu levo todo o meu argumento para tentar derrubar essa pessoa, todo ele. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha dificuldade de crer, eu fui lá em casa, Jeová, peguei minha Bíblia em hebraico e falei assim: agora eu vou levar minha Bíblia em hebraico para esse cara. Vou levar minha Bíblia em hebraico, vou levar minha Bíblia em grego, vou levar minha Bíblia em latim, vou levar meus estudos, tudo, vou entupir na cara desse cara. Porque ele estava com uns pensamentos lá meio judaico. E estava se achando, porque ele acabou de descobrir alguns verbos em hebraico. Renato, você já viu o verbo em hebraico tal? Então, e olhando para ele, olhando para a esposa dele, eu falei assim: esse verbo de hebraico não vai ajudar você no seu casamento. Os dois estavam a ponto de separar. Eu levo todos os meus argumentos, mas eu creio, é só Deus é quem abre o coração humano, com toda a minha capacidade. Mas uma coisa eu sei: a minha fé é racional, a minha fé tem evidências, e eu vou entupir a cara desse cara de evidências. Um dia desse, conversando com os meninos, conversando com o Christopher, a luta que esses meninos têm dentro da faculdade, quando um professor dentro da sala de aula, e se diz que é o dono da verdade, e diz: como é que vocês podem acreditar em coisas como essa? Seus tolinhos. Mamãe ensinou errado para vocês, hein? Aí eu falando com o Cristo, entope esses caras de argumento, para dizer que sua fé tem sentido, que você não crê aleatoriamente. Mas eu quero encerrar dizendo para você uma coisa, meu irmão, uma coisa simples: a fé é um negócio pessoal, é a sua decisão com Cristo, não é para sua esposa, não é para o seu pai, nem para os seus filhos, é você que vai prestar contas diante de Deus, se você crê ou não naquilo que Cristo fez por você, se você está colocando a sua confiança nos seus méritos, porque você é uma pessoa legal. É você que vai prestar contas diante de Deus da sua fé em Cristo Jesus. Você talvez está tendo uma oportunidade, alguém chegou para você, te convidou para você vir numa igreja, alguém está falando de Jesus para você, alguém está querendo te cercar com a verdade de Deus para você, e você fala: não, é assim mesmo, assim assado. Deus está te dando uma oportunidade, querido. Deus está te dando uma oportunidade. Para a gente conhecer a Deus é só por meio da fé. Para a gente viver em Deus é só por meio da fé. Para mim crer em Jesus é só por meio da fé. Para mim ser um crente de verdade é só por meio da fé. Para mim ser um trabalhador é só por meio da fé. Para mim pagar os meus impostos só por meio da fé. Hoje é por meio da fé. Portanto, meus irmãos, eu sou obrigado a dizer para você: você precisa entregar a sua vida de forma pessoal, de forma íntima. Se vai ser agora, eu não sei.
Se vai ser daqui um dia também, não sei. Mas que você precisa entregar a sua vida, você precisa. Você precisa confiar naquilo que Jesus Cristo fez. Você precisa crer que o que Ele fez aconteceu na história. Ele mudou a vida de Maria Madalena, Ele mudou a vida de Paulo, Ele mudou a vida de várias e várias pessoas. Portanto, meu irmão, creia de todo o seu coração. Coloque sua confiança no Senhor Jesus. Tudo que nós aprendemos até agora, se não instigar a sua fé para que você creia, não faz sentido. Eu queria orar por você nesse momento, pedir a Deus que Ele visite o seu coração, visite a sua vida. Eu queria convidar você nesse momento, para você se colocar, melhor, fechar seus olhos, para mim poder orar pela sua vida. Oh Deus, eu peço ao Senhor só uma coisa, porque, como nós aprendemos, crer nesse negócio também não é fácil não. E eu gostaria tanto que a gente pudesse falar diante do Senhor, Deus, esse negócio para ser crente é meio complicado mesmo, eu tenho que abandonar algumas coisas lá, assim, sensado. Crer no negócio da Bíblia aí, tem uns negócios meio esquisitos. Pelo menos se nós formos sinceros com o Senhor. Nós expormos diante do Senhor a nossa dificuldade, como Maria Madalena teve, como os apóstolos também tiveram. Mas Deus, eu peço mais ao Senhor, porque a única forma, de fato, de nós sermos do Senhor, sermos de Deus, termos o Espírito Santo em nós, sermos os primeiros cristãos, sermos cristãos de verdade, vivermos e sermos salvos, e um dia encontrarmos com o Senhor, e a gente começar a viver esse negócio aqui agora, é só por meio da fé mesmo. Não existe outro caminho, outro subterfúgio, não existe outro atalho para isso. Deus, a minha oração é que a fé nossa seja depositada num Cristo que morreu, ressuscitou, hoje está à direita de Deus Pai, envia o Espírito dele, intercede por nós, venceu a morte, venceu o pecado. Deus, faz isso conosco. Nós que já conhecemos disso, então aquece o nosso coração mais ainda. Dá-nos uma fé mais robusta, mais convicta, para que a gente possa viver essa fé cristã aqui também. Pai, visite teu povo, porque eu sei, Pai, que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor se importa com cada vida que está aqui. Cada vida aos teus olhos é preciosa aos teus olhos. O Senhor não quer desperdiçar essas vidas, mas o Senhor também não pode salvá-los de outro jeito, a não ser através de uma fé em Cristo Jesus. O Senhor também não pode mudar a história deles se não for por meio do nosso Senhor Jesus. Deus, visite-nos nessa noite. Eu creio, ó Deus, que as coisas na nossa vida começam a mudar quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, quando nós descansamos nessa verdade, quando nós nos deixamos ser levados, conduzidos, guiados por essa verdade. Ó Pai, então visite-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.